A energia é uma só. Não existem energias diferentes em essência. Elétrica, gravitacional, nuclear, térmica, existem apenas formas distintas de manifestação. A física moderna descreve interações, campos e partículas como entidades distintas. Mas isso pode ser apenas uma consequência da forma como a energia se organiza. Se a energia é una, então diversidade não é multiplicidade ontológica. É fragmentação estrutural. Chamaremos essa fragmentação de princípio da diferenciação estrutural e o símbolo e representa a constatação de que a unidade pode se expressar como multiplicidade, sem perder sua identidade fundamental. A energia não se divide, ela assume padrões diferentes. A fragmentação não é quebra, é organização. Quando a energia se organiza, surgem partículas, campos, massas, interações. Esses não são elementos fundamentais isolados, são padrões de estabilidade. Um elétron ou próton são padrões estáveis de energia. Assim, o que chamamos de matéria é energia estabilizada. Se a energia se fragmenta, algo deve preservar a coerência do sistema. Observamos que há regularidade, leis constantes, simetria, conservação. Isso sugere que a energia obedece a um conjunto mínimo de regras universais. Propomos duas regras fundamentais. 1. Maximização de coerência. 2. Preservação estrutural. A energia tende a estados que mantêm organização estável. Instabilidade não é falha, é mecanismo de ajuste. A estabilidade é engrenagem, não defeito. A gravidade não precisa ser entendida como força que puxa. Ela pode ser compreendida como movimento da energia em direção a maior coerência estrutural. Uma partícula não é puxada. Ela se move segundo o gradiente energético. Gradiente de energia é o conceito central, onde a diferença de densidade energética há movimento. Assim, gravidade pode ser reinterpretada como movimento da energia em direção ao centro de maior densidade estrutural. Isso preserva a relatividade geral, mas desloca a interpretação causal. Em um buraco negro, as características usuais do cosmos parecem desaparecer: espaço, tempo, referência, trajetória. Mas se a energia não pode deixar de existir, o que ocorre ali não é aniquilação, é perda de características estruturais. Quando a energia perde suas propriedades, ela sai das condições que definem o universo, revelando que pode existir um estado da energia anterior às condições de espaço e tempo pré-estrutural, se a energia nunca desaparece. Então, quando entra em um buraco negro e aparentemente deixa de ter propriedades físicas, como ela retorna ao sistema? O universo permanece homogêneo. Não vemos falhas estruturais. Não vemos regiões vazias deixadas por absorções. Assim, ela nunca realmente sai. Esse mecanismo que governa o tempo será chamado Cronos. Se a energia é una e se organiza em padrões, então o tempo não pode ser apenas um palco onde os eventos acontecem. O tempo deve participar da estrutura. A física tradicional trata o tempo como coordenada. A relatividade mostra como geometria o que Cronos parte de outra hipótese. O tempo é um campo dinâmico fundamental. Não apenas medida de mudança, mas mecanismo da própria mudança. Toda estrutura estável no universo possui frequência. Elétrons possuem frequência associada à sua energia. Campos, partículas, emergem de excitações. Assim, o tempo não pode ser estático. O Cronos propõe que o tempo é uma oscilação primordial da energia. Essa oscilação estabelece a cadência, na qual a energia pode se organizar. Sem essa oscilação, não há sequência. Sem sequência, não há evento. Sem evento, não há universo. Sabemos pela física quântica que energia e frequência são proporcionais. Assim é a componente estrutural. Se o Cronos oscila, então cada ponto do cosmos possui uma frequência local. Diferenças nessa frequência produzem gradientes, movimento, dilatação temporal, curvatura aparente. O Cronos as interpreta como densidade de oscilação. Quando a densidade energética aumenta, a frequência local do Cronos se altera. Essa alteração produz dois efeitos: redução da taxa de oscilação relativa à dilatação do tempo e tendência de reorganização estrutural da energia. Esse segundo efeito é percebido como gravidade. Não é que a massa puxe, é que a diferença de frequência cria um gradiente estrutural. Partículas movem-se em direção à região onde o padrão oscilatório é mais estável. Gravidade torna-se consequência do ajuste de fase. No interior de um buraco negro, segundo a relatividade, a curvatura tende ao infinito. No modelo do Cronos, isso significa a frequência
tende a um limite, onde as características espaciais deixam de ser definíveis. Se espaço e tempo deixam de existir como variáveis independentes, então não podem existir flutuações quânticas no sentido tradicional. Se não há tempo definido, não há criação temporal de pares virtuais. Isso sugere que o fenômeno observado no entorno do buraco negro é processo de borda no horizonte. Se o Coronus oscila localmente, pode haver uma oscilação global, o que implica em uma modulação estrutural. Fases de maior coerência, fases de redistribuição, explosões de raios gama, jatos relativísticos e reorganizações energéticas podem ser manifestações locais dessa dinâmica. O universo não colapsa. Ele regula algo crucial. Buracos negros absorvem, mas o universo não apresenta falhas estruturais. Não há regiões esvaziadas de coerência. Isso sugere que o sistema é fechado. Se a energia entra numa região onde perde as características espaciais, ela pode retornar em qualquer ponto do cosmos. Se o tempo oscila, então ele deve possuir unidade mínima, frequência fundamental, energia associada, mecanismo de coerência. O Coronus, na teoria, não pode ser apenas uma abstração geométrica. Ele precisa ser quantizável. A frequência fundamental, toda oscilação, exige referência. Chamaremos de frequência fundamental do Coronus a menor frequência estrutural possível. Ela define o ritmo mínimo no qual a energia pode se organizar. A partir dessa frequência mínima surgem estabilidade de partículas, relações energéticas, limites de causalidade. Se essa frequência se altera localmente, a taxa de eventos também se altera. É assim que a dilatação temporal emerge, não como deformação geométrica pura, mas como variação da taxa oscilatória fundamental. 2. Curvatura como fenômeno emergente. No modelo do Coronus, a curvatura não é primária, ela é o efeito coletivo de variações na densidade de oscilação. Quanto maior a densidade energética local, maior a modulação da frequência do Coronus. Isso gera dois efeitos simultâneos. 1. Redução da taxa de oscilação relativa a 2, desvio nas trajetórias energéticas, o que a relatividade chama de geodésica. O Coronus interpreta como alinhamento de fase. A partícula não é forçada, ela se move segundo o padrão de coerência mais estável. Assim, a geometria é uma descrição macroscópica do ajuste microscópico de fase. Einstein continua correto, mas o mecanismo subjacente é aprofundado. 3. O limiar estrutural. Existe um ponto em que a densidade energética se aproxima do limite máximo de coerência. Esse ponto é associado ao que chamamos de singularidade. No modelo do Coronus, ela representa a perda das características estruturais do tempo e do espaço. Se o tempo é frequência, na singularidade, a frequência deixa de ser definível. Sem frequência definida, não há sequência, não há evento, não há flutuação. Isso não implica destruição da energia. Implica transição para estado pré-estrutural. 4. A partícula primordial do espaço-tempo. Essa unidade é o quantum, que constitui o próprio espaço-tempo. Chamaremos essa unidade de elemento primordial de Coronus, IPC. O IPC não ocupa espaço, ele gera espaço, não evolui no tempo, ele define a possibilidade de tempo. Toda partícula conhecida seria um padrão estável formado por acoplamento coerente de múltiplos EPCs. Assim, matéria é a organização do Coronus. Torna-se padrão dinâmico de coerência. 5. Implicação cosmológica. Se o Cronos pode perder características estruturais em regiões de altíssima densidade, essas regiões não são fins absolutos. Podem ser transições, a energia sob nova organização. Isso pode explicar homogeneidade cósmica, ausência de falhas estruturais e estabilidade global. Se o Cronos é o campo fundamental que organiza o tempo, e se a energia é una, então o universo não pode possuir regiões de perda definitiva. Energia não desaparece, ela muda de estado estrutural. O que chamamos de buraco negro pode não ser um ponto final, mas um mecanismo de transição. Chamaremos esse mecanismo de ralo cósmico 1, o problema da absorção. Buracos negros absorvem matéria, radiação, campos. Segundo a relatividade, nada escapa além do horizonte de eventos. Mas é um fato observacional crucial. O universo não apresenta falhas estruturais. Não vemos regiões empobrecidas ao redor de buracos negros, não vemos colapsos globais decorrentes de sua existência. Se o sistema fosse acumulativo sem redistribuição,
o cosmos tenderia ao desequilíbrio progressivo, mas observamos estabilidade macroscópica. Isso sugere que a absorção não é definitiva, é transformação. 2. Perda de características estruturais. No modelo do Chronos, ao cruzar o horizonte de eventos, a energia não desaparece. Ela perde suas características estruturais, posição, trajetória, separação espacial, sequência temporal. Ela entra em estado de máxima densidade de coerência. Nesse estado, espaço e tempo deixam de ser variáveis independentes. Isso não é destruição, é desestruturação. A energia retorna ao estado pré-geométrico. 3. Lapidação energética. Aqui surge uma hipótese central. O processo do ralo cósmico não apenas absorve, ele reorganiza. Energia de baixa densidade pode ser convertida em estado de altíssima densidade estrutural. Isso se manifesta externamente como ratos relativísticos, explosões de raios gama, ejeções colimadas de plasma, não como vazamento da singularidade, mas como efeito de borda do processo de reorganização. O sistema atua como um mecanismo de lapidação energética, reduz dispersão, aumenta a coerência. 4, sistema fechado e redistribuição. Se a energia atinge estado pré-estrutural, surge a pergunta: como ela retorna ao universo estruturado? A hipótese do ralo cósmico sugere que o universo opera como sistema fechado de coerência. Energia que perde estrutura em um ponto pode reaparecer sob nova organização em outro, não necessariamente conectada por túnel espacial clássico, não necessariamente como o buraco de minhoca no sentido geométrico tradicional, mas como transição estrutural do campo Cronos. Isso elimina a necessidade de energia exótica para manter um túnel aberto. Não há túnel físico, a mudança de estado do substrato. Na relatividade, um buraco de minhoca conecta dois pontos do espaço-tempo por geometria extrema. No modelo do ralo cósmico, a conexão não é geométrica, é estrutural. O que parece separação espacial pode ser apenas diferença de fase do Cronos. Assim, o retorno da energia não exige atravessar espaço, exige reconfiguração do campo fundamental. Essa diferença é profunda. Buraco de minhoca, solução geométrica, ralo cósmico, transição ontológica do estado energético. Uma das grandes questões da cosmologia é: por que o universo é tão homogêneo em larga escala? Se a energia pode ser redistribuída estruturalmente através do Cronos, a homogeneidade não depende apenas da inflação primordial. Ela pode ser mantida dinamicamente. O universo não apenas expandiu uniformemente, ele se regula continuamente. O ralo cósmico atua como um mecanismo de equilíbrio estrutural. Se isso estiver correto, singularidades não são fins. Buracos negros não são sumidouros absolutos. O universo não acumula desordem estrutural indefinidamente. Ele pulsa em coerência, não expansão e contração total, mas redistribuição contínua de densidade estrutural. O cosmos deixa de ser cenário passivo, torna-se sistema ativo de autorregulação. Até aqui, o ralo cósmico foi descrito como um mecanismo extremo, associado a buracos negros e estados de densidade estrutural máxima. Mas essa definição é parcial. Se a gravidade é consequência do gradiente de coerência do Chronos, então o princípio do ralo cósmico não pode estar restrito às singularidades. Ele deve ser universal. Isso nos leva à formulação central. Todo centro gravitacional é um ralo cósmico em escala proporcional à sua densidade energética. Gravidade como convergência estrutural, um corpo massivo, estrela, planeta, galáxia, não puxa objetos ao seu redor. Ele altera localmente a densidade de oscilação do Chronos. Essa alteração cria um gradiente de coerência. Energia sempre se reorganiza segundo o gradiente de maior estabilidade estrutural. Assim, o movimento orbital não é causado por força no sentido clássico. Ele é consequência do fluxo estrutural do Chronos em direção ao centro de maior densidade. Todo centro de massa é, portanto, um ponto de convergência estrutural. Isso é exatamente o que definimos como ralo cósmico, só que em intensidade variável. 2 escalas do ralo cósmico. O ralo cósmico não é binário. Existe ou não existe. Ele é contínuo. Um planeta é um ralo cósmico fraco. Uma estrela é um ralo cósmico médio. Uma galáxia é um ralo cósmico estrutural coletivo. Um buraco negro é um ralo cósmico extremo. A diferença não é de natureza, é de intensidade de modulação do Cronos.
3. Justificativa das órbitas planetárias. Se cada centro gravitacional é um ralo cósmico, então as órbitas planetárias não são trajetórias forçadas. Se cada centro gravitacional é um ralo cósmico, então as órbitas planetárias não são trajetórias forçadas. Elas são estados estáveis de equilíbrio entre tendência de convergência estrutural gradiente do Corronos e inércia energética do corpo orbitante. Uma órbita estável ocorre quando o fluxo estrutural de convergência é compensado pelo estado dinâmico do corpo. Isso reproduz exatamente o comportamento descrito por lei da gravitação universal e geodésicas da relatividade geral. Mas agora, com interpretação microscópica, o planeta não está caindo eternamente. Ele está ajustado em fase dentro do campo do Corronos. A órbita é um estado de ressonância estrutural. Se a densidade de oscilação do Corronos diminui com a distância radial, então o gradiente radial explica, naturalmente, aceleração gravitacional proporcional a 1, quadrado, estabilidade de órbitas elípticas e conservação do momento angular. Ou seja, a matemática orbital não é substituída. Ela é reinterpretada como consequência da distribuição radial do campo Cornos. Quando a densidade estrutural aumenta, além de certo limiar, a convergência deixa de permitir órbitas estáveis. Forma-se horizonte, forma-se singularidade estrutural. O ralo cósmico atinge seu estado máximo, mas o princípio é o mesmo, desde um pequeno planeta até um buraco negro supermassivo. Isso unifica gravidade comum, órbitas colapso estelar, singularidades, tudo sob o mesmo mecanismo. Um postulado fundamental. Definimos o Cornos como um campo escalar dinâmico. A gravidade emerge do gradiente de duas Lagrangiana do campo Corronos. Propomos a seguinte densidade Lagrangiana. Esse termo de acoplamento garante que matéria modula o Corronos. 3. Equação de campo. Essa é a equação estrutural fundamental do modelo. 4. Limite newtoniano. O modelo reproduz exatamente a gravidade newtoniana. 5. Aceleração gravitacional. A aceleração emerge como gradiente do Corronos. Recuperamos a lei do inverso do quadrado, sem introduzir força fundamental nova. A força é efeito do gradiente estrutural. 6. Recuperando a relatividade geral. Agora, o ponto delicado. Einstein descreve gravidade como curvatura do espaço-tempo. No modelo Corronos, propomos que o tensor métrico depende de isso. Significa a curvatura emerge da modulação exponencial do campo Corronos, o que gera exatamente a métrica fraca da relatividade geral. Ou seja, o Corronos não contradiz Einstein. Ele fornece microestrutura ao tensor métrico. 7 órbitas planetárias. A equação geodésica continua válida, mas agora os símbolos de Christoffel dependem de resultado, órbitas elípticas, precessão do periélio, desvio gravitacional da luz. Todos surgem naturalmente outro buraco negro como ralo extremo. Esse é o estado de convergência máxima do Corronos. O horizonte surge como condição estrutural, não como quebra física do espaço-tempo. 9 pontos críticos a verificar. Para que o modelo seja válido, ele deve reproduzir as previsões do CBM, manter consistência com ondas gravitacionais, não violar testes de lente gravitacional, preservar a conservação de energia. Demonstramos que a equação orbital relativística surge por 2 caminhos distintos. Caminho 2, dinâmico ralo cósmico, partindo do potencial efetivo relativístico. Resultado: a mesma equação diferencial orbital, sem ajustes arbitrários, sem inserção manual do coeficiente. Ele emerge naturalmente com sequência matemática. A equação implica avanço do periélio. Este é exatamente o resultado
da relatividade geral. O modelo Coronus-Halo cósmico reproduz esse valor. Significado da equivalência. O que isso demonstra não é apenas compatibilidade. Demonstra que a curvatura geométrica descrita por Einstein pode ser reinterpretada como manifestação de um campo estrutural subjacente. A geometria não desaparece, ela emerge. Em outras palavras, relatividade geral e conos são duas representações matemáticas da mesma estrutura física no regime observado. Isso caracteriza equivalência estrutural, redundância física, quando dois formalismos distintos produzem mesmas equações orbitais, mesma precessão, mesma dependência radial, mesma conservação de energia. Temos uma redundância matemática controlada. Essa redundância não é erro. Ela sugere que a física subjacente é independente da linguagem escolhida. Limite de validade. A equivalência foi demonstrada até ordem pós-newtoniana de primeira ordem, regime de campo fraco, órbitas planetárias. Não foi ainda demonstrada para ondas gravitacionais completas, para regime forte, próximo ao horizonte, para a cosmologia primordial. Conclusão do capítulo: o modelo Conos-Halo cósmico não contradiz Newton, não contradiz Einstein, reproduz a precessão relativística, mantém consistência matemática interna. A física clássica explica as órbitas planetárias através da gravidade de Newton, enquanto a relatividade geral Guerre explica pequenas correções relativísticas, como a precessão do periélio de Mercúrio. O modelo Coronus propõe que existe uma energia absoluta do universo, que quantifica partículas e determina sua massa local. Essa energia gera o gradiente responsável pelas órbitas dos planetas. O halo cósmico é um mecanismo complementar. Redistribui energia do espaço-tempo em regiões de alta densidade, como próximo ao Sol, causando pequenas variações no gradiente de energia do Cronos suficientes para explicar efeitos relativísticos, como a precessão do periélio, sem introduzir fatores artificiais. O objetivo deste capítulo é demonstrar, passo a passo, como Coronus reproduz órbitas médias e como Coronus, halo cósmico, reproduzem a precessão do periélio de Mercúrio, de forma científica e verificável. Coronus puro, cálculo das órbitas médias. Raio, velocidade e período orbital correspondem aos valores observados. Limite: precessão do periélio é igual a 0. Século: halo cósmico, geração da precessão do periélio. Para reproduzir a precessão de 43, século, introduzimos a correção do halo cósmico na função Coronus. Energia local corrigida. Correção pequena, quase não altera a massa média. Produz a força centrípeta levemente diferente, gerando a precessão natural. Massa local com correção. Força centrípeta corrigida. A primeira parcela, força centrípeta clássica. A segunda parcela, pequena correção que gera precessão do periélio. 43, século. Velocidade orbital corrigida. Velocidade média praticamente igual ao Coronus puro. Pequenas variações cumulativas. Precessão do periélio. Tabela comparativa final. Conclusão: a nova fórmula integra Coronus e halo cósmico, reproduzindo órbitas médias e precessão de forma científica e verificável. Interpretação científica: um Coronus puro explica órbitas médias Newton. 2. Halo cósmico gera pequenas variações que produzem precessão relativística. Conclusão: a combinação reproduz todas as observações de Mercúrio, oferecendo uma teoria unificada e testável. A fórmula da matéria baseia-se na hipótese de que a energia, a massa e o espaço-tempo são modulados por uma entidade fundamental,
Corronos. Esta partícula não é apenas uma unidade de massa, mas uma oscilação do espaço-tempo, que quantiza a energia e influencia diretamente fenômenos observáveis em escalas microscópicas e cosmológicas. A matéria visível e suas interações podem, portanto, ser descritas como partículas corronos oscilando no espaço-tempo, modulando energia e frequência, e sendo responsáveis por efeitos que vão desde a radiação cósmica de fundo, CMB, até ondas gravitacionais e curvas de rotação de galáxias. A energia total do universo é constante. No modelo Corronos, a energia de repouso de uma partícula é modulada por corronos. A frequência da oscilação da partícula é, para partículas relativísticas, para baixas velocidades, elétron modulado pelo Ronos CMB, determinando conos, para o CMB, energia efetiva modulada. Isso mostra que a oscilação do elétron modulada pelo corronos corresponde exatamente à frequência do CMB, fornecendo uma referência experimental concreta. Ondas gravitacionais. LIGO, energia mínima, por oscilação do corronos. Embora pequena, essa energia mínima modulada pelo corronos pode influenciar coletivamente a estrutura do espaço-tempo, compatível com as ondas gravitacionais detectadas. Massa de partículas conhecidas. Escalas macroscópicas. Estes valores mostram como o conos atua em diferentes escalas, desde subatômica até cosmológica. Quadro resumido de comprovação. A fórmula da matéria baseada em partículas Cheronos unifica energia, massa e espaço-tempo em um único modelo. Reduz a energia de repouso à oscilação modulada por corronos, explicando fenômenos observáveis em diferentes escalas. Possui referências experimentais concretas, pico do CMB Planck, ondas gravitacionais, LIGO, massas de partículas conhecidas CERN, SILAC, fenômenos astronômicos, curvas de rotação de galáxias, ondas primordiais, fornece uma base para previsões testáveis, permitindo ajustes numéricos do fator corronos em diferentes escalas. Em essência, a partícula Chonos é a unidade fundamental da matéria e do espaço-tempo, conectando o microcosmo subatômico ao macrocosmo cosmológico, oferecendo uma ponte entre observações experimentais e teoria fundamental. A corrida de Aquiles e a tartaruga. Uma lição cósmica. Aquiles, mais rápido, tenta alcançar a tartaruga, mas cada vez que chega ao ponto onde ela estava, ela avançou um pouco mais. A princípio, parece impossível que Aquiles a ultrapasse. Esse paradoxo revela que o universo não é contínuo. Ele se manifesta enquanto a mínimos e indivisíveis de espaço e tempo. Assim como Aquiles só ultrapassa a tartaruga ao atingir o ponto indivisível. As partículas do cosmos só existem plenamente em unidades mínimas de energia, espaço e tempo. Este ponto indivisível é a partícula primordial, a base de toda a energia do universo. Dividindo a energia, a lógica do 1/3, para compreender a estrutura da partícula primordial. Aplicamos a lógica da divisão de 1/3, reconhecendo que toda energia pode ser separada em 3 componentes essenciais, mais um infinitesimal residual. Cada 1/3 corresponde a uma forma fundamental de energia: movimento, tempo e massa ou espaço. O infinitesimal não é somável, atua multiplicativamente, conectando as 3 partes, garantindo continuidade, simetria e indivisibilidade. Essa divisão explica por que dizemos que cada partícula tem 3 componentes fundamentais. A partícula primordial, a menor unidade do universo. Cada partícula primordial representa a menor unidade de massa ou espaço, movimento e tempo, indivisível,
e conectada pelo infinitesimal. Suas propriedades são massa mínima, movimento mínimo e tempo mínimo. Quando o quantum mínimo de tempo se completa, todas as grandezas da partícula invertem de sinal, gerando o rebote cósmico. Este mecanismo cria o pulso do universo, que oscila continuamente, mantendo a simetria e a continuidade do espaço-tempo. Energia total e fator I. A energia total da partícula primordial deve considerar a soma das três partes: o fator I, que regula a energia, e o infinitesimal, que conecta tudo. Assim, a energia da partícula deve ser ajustada pelo limite do universo. Quando ignoramos o fator I e o infinitesimal, a fórmula se reduz à famosa equação de Einstein. I é igual a m². O universo pulsa. Imagine que toda a energia do universo é absoluta e infinita. Ela nunca se perde e está presente em todos os lugares. Mas no nosso mundo físico, o que percebemos é apenas uma parte dessa energia, filtrada por algo que chamamos de Cohonos. O Cohonos funciona como um regulador universal. Ele decide quanto da energia total se manifesta em cada instante e em cada ponto do espaço. Onde o Cohonos é maior, menos energia se revela. Onde ele é menor, mais energia se torna visível. É ele que transforma a energia pura e absoluta em realidade palpável, permitindo que o universo funcione como o conhecemos. No mundo quântico, há um fenômeno fascinante chamado tunelamento quântico. Nele, partículas às vezes conseguem atravessar barreiras que, segundo a física clássica, seriam impossíveis. Tradicionalmente, disse que isso acontece porque a partícula se comporta como uma onda, espalhando-se e vazando pela barreira. Mas à luz do Cohonos, podemos ver o tunelamento de forma diferente. A partícula não desafia a barreira. Ela simplesmente se manifesta em um lugar onde o Cronos permite que sua energia seja observável. A barreira existe para a energia que percebemos, mas não para a energia absoluta da partícula. É como se o Cohonos fosse um filtro. Ele determina onde a energia pode aparecer e onde ela permanece escondida. Agora imagine que o universo respira e oscila, expandindo e contraindo em ciclos. O Cronos também oscila junto com o universo. Em alguns momentos, ele aumenta e a energia visível diminui as barreiras. Parecem mais altas e o tunelamento fica mais difícil. Em outros momentos, ele diminui. A energia se torna mais intensa e atravessar barreiras fica mais fácil. Isso muda a forma como entendemos a aleatoriedade quântica. O que parecia completamente imprevisível na mecânica quântica não é totalmente aleatório. Ele segue o ritmo do cosmos. Cada partícula e cada tunelamento estão, de certa forma, em sintonia com a respiração do universo. Em resumo, o tunelamento quântico é a energia absoluta se revelando de acordo com o Cohonos, enquanto o universo pulsa. O que parecia impossível acontece apenas quando o Cronos permite. E assim, tudo está conectado ao ritmo maior do cosmos. O universo pulsa, oscila e constrói desde o princípio. O universo não é um espaço caótico sem ordem. Ele possui uma estrutura dinâmica rítmica, que se manifesta tanto no micro quanto no macrocosmo. Toda partícula, toda flutuação de energia e toda a estrutura cósmica parece estar sujeita a um princípio de pulsação autorreguladora, que garante coerência, estabilidade e a formação gradual do cosmos. Uma pulsação quântica. A oscilação fundamental no nível quântico. Cada partícula carrega consigo uma frequência interna proporcional à sua energia. Essa oscilação de fase é contínua, universal
e rítmica. Introduz variação aparente na trajetória das partículas, criando incerteza quântica, mas mantém a informação preservada de forma determinística, até o momento da interação irreversível. Durante sua trajetória, uma partícula pode parecer aleatória, mas ao atingir uma parede, por exemplo, seu comportamento se revela determinista, como se o universo aplicasse correções invisíveis, garantindo que o resultado final seja coerente. 2. Autorregulação do cosmos. Feedback rítmico. Essa correção automática não é consciente. É resultado da pulsação do universo. Ela atua como um mecanismo de feedback que estabiliza flutuações quânticas, um princípio rítmico que mantém simetria e coerência em todas as escalas, uma força implícita que transforma caos aparente em resultados consistentes e previsíveis. É como se o universo fosse um sniper cósmico. A trajetória da partícula sofre flutuações, mas o efeito combinado das oscilações garante que ela atinja o alvo. 3. Formação gradual de partículas e elementos. A pulsação autorreguladora explica também a criação de partículas e elementos químicos. Flutuações de energia locais dão origem a partículas apenas quando atingem equilíbrio com a pulsação. Elementos químicos naturais surgem degrau a degrau, nunca de forma abrupta, evitando instabilidade. Esse processo gradual mostra que a natureza corrige desvios para manter coerência e estabilidade. 4. Estruturas macroscópicas. Estrelas, galáxias e buracos negros. O mesmo princípio que regula o microcosmo se estende ao macrocosmo. Concentrações de energia levam à formação de buracos negros ou núcleos estelares, seguindo padrões de coerência. A pulsação universal garante que essas estruturas se formem de maneira ordenada, mesmo em meio a caos local. Isso unifica micro e macro. Mesmo princípio, diferentes escalas. O planejamento do universo ponto mais profundo é que este planejamento não vem de tentativa e erro, como na evolução biológica. Surge com o próprio universo, incorporado nas leis fundamentais, na pulsação quântica e nos mecanismos de feedback. Torna o cosmos uma máquina rítmica e autorregulada, onde incerteza e determinismo coexistem harmoniosamente. Conclusão: o universo como máquina viva, o universo pulsa, oscila e constrói. Ele mantém coerência mesmo em meio a caos aparente. Cria partículas, elementos e estruturas complexas de forma gradual e organizada. Estabelece simetria e estabilidade por meio de sua autorregulação intrínseca. Em cada nível, do elétron ao buraco negro, podemos perceber o mesmo princípio unificador, revelando que a realidade não é aleatória, mas uma máquina cósmica rítmica capaz de manter sua própria ordem desde o princípio. Já pensou no universo não como um espaço vazio e estático, mas como uma máquina viva, pulsante e cheia de energia? A cosmologia tradicional nos mostra um universo que segue leis fixas. Mas e se for algo muito mais complexo e dinâmico? Vamos explorar hoje uma ideia fascinante: o universo como uma máquina gigante, onde diferentes regiões têm seu próprio ritmo de tempo, que chamamos de cronos. Desde o início, o cosmos passou por fases distintas. Primeiro, o universo jovem, nos primeiros bilhões de anos. Era formado por pequenas ilhas de galáxias isoladas, com estrelas gigantes e de vida curta. Depois, veio o universo maduro, onde galáxias maiores, como a nossa, começaram a se formar e a se conectar, criando os primeiros filamentos da teia cósmica. E hoje, no universo atual, vemos essa teia completa, com enormes aglomerados de galáxias interligados e cercados por grandes vazios. O interessante é que essa evolução
não foi uniforme. Imagine que, em vez de um único Big Bang, o universo seja composto por várias bolhas regionais, cada uma com seu próprio Big Bang e, mais importante, seu próprio ritmo de Cronos. Esse Cronos regional dita a velocidade com que cada bolha evolui. Algumas regiões podem ter envelhecido mais rápido, outras mais devagar, mesmo estando lado a lado. É por isso que vemos coisas estranhas lá fora. Galáxias vizinhas, com idades estelares completamente diferentes. Ou áreas de formação intensa de estrelas em regiões que deveriam ser antigas e calmas. Até mesmo os buracos negros supermassivos crescem em ritmos diferentes dependendo de onde estão. Essas observações fazem muito sentido se pensarmos que cada região do universo dança conforme sua própria música interna. Quando essas bolhas com ritmos diferentes interagem, a mágica acontece. A matéria entre elas começa a se mover, a girar, criando correntes cósmicas. Esse movimento de partículas carregadas gera campos elétricos e magnéticos poderosos, exatamente como os que observamos em galáxias e nos filamentos que as conectam. A teia cósmica não é só uma estrutura, ela se torna um circuito energético pulsante. Então, o que isso tudo significa? Significa que o universo pode não ser apenas um palco passivo, mas uma máquina funcional. As diferentes regiões, com seus ritmos de tempo variados, agem como engrenagens que interagem, geram movimento, circulam energia e impulsionam a evolução de tudo o que existe. É uma visão de um cosmos vivo, interconectado e dinâmico, onde tempo, matéria e energia trabalham juntos. Uma máquina pulsante, cujo projeto completo ainda estamos apenas começando a decifrar. Se você curtiu essa viagem cósmica, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.